A gente está numa série, é o ano inteiro, né? O tema é Enraizados. Vivemos uma vida enraizada em Cristo para uma vida frutífera. E o mês de janeiro nós falamos sobre enraizados através da oração, na oração, para podermos viver essa vida que Ele espera de nós. Exatamente no último nós falamos o que essa música acabou de cantar. Porque nessa música acaba de falar desse dia, desse nosso encontro com Jesus que teremos. E termina dizendo que quando eu voltar eu vou encontrar fé. E o desafio para o meu coração e o seu coração é de nos encontrarmos com Jesus de pé, sem vergonha, sem medo, sem tentar correr, se esconder, mas é correr para Ele. O meu desejo, irmãos, meu desejo e a minha luta por essa igreja, pela sua vida, por cada um de nós, pensando em cada criança, crianças e adolescentes agora reunidos embaixo, servindo ao Senhor, aprendendo com o Senhor, nós, aqui, os adultos e até idosos, e cada um de nós nos encontremos aquele dia com Jesus, de cabeça erguida para adorar, para servir e ouvir dele: entra aqui, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco. Amém? É para isso que nós estamos aqui hoje, e é para isso que nós estamos, cada série, nessa nova série, hoje a gente começa falando sobre a nossa essência, e esse mês você vai entender, eu vou explicar mais ao final o que nós vamos fazer todo esse mês, mas eu começo então chamando você, que eu acredito que você tem sido desafiado por um novo tempo na sua vida espiritual. Eu acredito que no mês de janeiro foi isso que aconteceu com o seu coração. Você foi desafiado para viver uma vida mais profunda com Deus em oração. O Deus que ouve, o Deus que espera de você, que viva na presença dEle, que fale com Ele continuamente. Por isso Ele diz de orar sem cessar, de estar em contato com Ele em todas as situações, em todos os momentos, não se desligar nunca. Não é de ficar em vigília 24 horas no sentido de falando com Ele assim, mas saber que cada minuto do dia Ele tem que estar presente, permeando a sua vida e dirigindo a sua vida. Então você já entendeu que o chamado é para algo mais profundo. E o tema deste ano está falando disso, de raízes profundas para frutos abundantes. E se somos sinceros, então, está dizendo assim: olha, não é para você continuar vivendo do jeito que você vivia antes. Eu espero que isso fale ao seu coração, que você entenda isso. E eu começo com o texto exatamente de Romanos 12, 1 e 2. E eu quero que você leia comigo, pois está falando da entrega que a gente faz para servir a Deus. E o versículo 1 primeiramente diz assim, vamos juntos. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e esse é o culto racional de vocês. Primeiramente aqui, e isso tudo é introdução para aquilo que vamos falar, Ele está dizendo, eu rogo que vocês apresentem, Ele está dizendo que é a nossa vida, e essa aqui é uma ação contínua, eu me apresento cada dia, eu me ofereço a Deus, não é agora para ser salvo, eu não preciso ser salvo de novo, mas eu preciso ser cheio do Espírito todos os dias, eu não preciso receber o Espírito de novo, Ele já está em mim, mas eu preciso me oferecer para ser cheio todos os dias. Talvez Satanás já tenha ganhado uma luta na sua casa, a hora que você saiu. Você já pensou demais antes de vir para a igreja. E você já veio tipo assim, nossa, eu vou ter que ir, aí eu vou. Mas você já chega meio assim, atrasado, com a ideia de espectador da igreja, olhando para o que vai acontecer. E você vai indo, aí a atitude é a seguinte, eu vou ouvir a mensagem. E é tão rápido, você vai ver que quando você menos espera, terminou, mas a gente já vem com a atitude errada para o lugar. Em nome de Jesus, estou pedindo para você se oferecer ao Senhor. Eu me ofereço aqui nesta manhã, Senhor Jesus, para estar na sua presença com todo o meu ser, com tudo que eu sou. Diga isso para Ele, diga no seu coração, não precisa falar para mim, mas fala, Senhor, eu me ofereço, eu estou aqui por isso. Enfrentei algumas situações, algumas coisas, mas eu estou aqui por causa da tua presença, o Senhor é tudo que eu preciso. E eu quero que você entenda o seguinte, que Ele está falando que há um culto que Ele espera, o culto que eu e você devemos oferecer, que Ele recebe. Qual é o culto? Ele diz assim, que vocês apresentem como sacrifício. Não é você trazer o sacrifício, Ele está dizendo de você ser o sacrifício. Você se ofereça como sacrifício ao Senhor. Por isso, irmãos, não há lugar para a gente expectar, não há lugar para a gente assistir.
há lugar para eu me oferecer. O culto a Deus é isso. Eu estou aqui para me oferecer, Senhor. Se eu estou cantando, eu estou me oferecendo. Se eu estou ouvindo a palavra, eu estou oferecendo o meu coração para Deus. Se estou orando, eu estou oferecendo também o meu clamor a Ele. E dizendo da minha dependência, de quanto eu preciso dEle. Se abraço os irmãos, eu estou oferecendo a minha vida ao Senhor, dizendo quero ser um impacto na vida dessa pessoa. É sempre assim. Não, vamos ver como eles cantam. Vamos ver como pregam. Vamos ver como as coisas acontecem. Ele está dizendo, não. Então nós não damos coisas para Deus. Não há nada que você possa dar para Deus que vá além desse culto que Ele está dizendo que eu quero receber de você, que é você. Eu gosto demais de uma experiência que um índio teve, talvez você já tenha ouvido, mas não, eu nunca ouvi coisa melhor que isso. Cada pessoa está naquela tribo oferecendo um presente para Deus, oferecendo um sacrifício para Deus, e de repente chega um deles, um índio, e deita sobre o altar. Talvez você conheça isso. Quantos de vocês já ouviram isso aqui? Quantos conhecem? Quase ninguém, tá bom, eu já falei isso aqui, mas alguns sim. Então esse índio deita-se, e alguém pergunta, o que você está fazendo? Ele diz, eu não tenho nada para oferecer. Então, eu estou me deitando aqui no altar, dizendo, eu não tenho nada, eu só tenho a mim, me recebe, Senhor. E é exatamente esse oferecer a verdadeira oferta que Ele espera de nós. Mas aqui está falando algumas coisas nesse texto. Eu queria que você me acompanhasse. Fala primeiro que o culto esse é um sacrifício. Quem pode pôr lá que ele vai chamar. Olha lá, sacrifício. Está lá um quadradinho dele. Está vendo esse quadradinho lá? Está dizendo, se ofereça em sacrifício. Essa é a primeira coisa que ele está chamando. Quando fala de sacrifício, ele está dizendo de uma entrega total, é uma entrega de si mesmo para Deus e também para o serviço ao próximo. É isso que ele diz. E como é esse sacrifício? Ele fala algumas coisas. Pode apertar de novo, Júlio. Mais um quadradinho. Ele está falando que esse sacrifício é um sacrifício vivo. No passado, era alguém que não era voluntário. Era alguém, quer dizer, era um animal que era oferecido no lugar daquela pessoa. E ele não escolheu, mas a pessoa era dona dele, então oferecia. E não era uma escolha, mas o animal era sacrificado. E era um morto. E ele está dizendo, eu chamo você para um sacrifício vivo. E quando está falando de um sacrifício vivo, é uma outra coisa. Que está falando de uma vida que ela é totalmente comprometida com Jesus. Porque quando fala de obras mortas, está falando de uma vida de pecado que agrada a si mesmo. E uma vida que é viva, em que a presença de Deus, ele é cheio do Espírito, a presença de Deus na sua vida produz essas coisas da vida. Então eu sou um sacrifício, eu sou alguém que está vivo, que me ofereço para Deus, tudo que eu sou, e eu estou então vivendo exatamente a vida que Ele tem para mim. Sou nova criatura, isto é vivo. Mas Ele diz mais ainda, mais uma vez, é um sacrifício que é santo. Quando fala de santo, está falando de separado, de exclusivo, está falando de pureza, de dedicação a Deus. Olha o culto que Ele está dizendo, você está prestando culto? Ele diz, ótimo, eu recebo o seu culto. Seu culto é esse que eu espero. Ah, mas eu tinha isso, mas aquilo não, eu espero isso de você. Você seja o sacrifício. Que você não venha aqui com obras mortas no seu coração, vivendo a vida de pecado, e não preste atenção no que isso significa para a sua vida, e você acha que está de qualquer maneira. Que você não viva em dois mundos, tentando agradar o mundo, é Satanás e a si mesmo, e esqueça que você é separado para mim, é exclusivo para mim. E a terceira coisa que ele diz, é de você ser um sacrifício vivo, santo e agradável. Agradável para Deus cheirar, sabe? Já pensou nisto? Um sacrifício que Deus aceita quando você chega na presença dEle. E se você olhar para a palavra de Deus, no Velho Testamento, Deus diz, por que vocês vieram para a minha presença? Ele diz, eu não suporto mais vocês virem. Ele estava dizendo, há um mau cheiro da vida de vocês que não combina com esse vivo, santo e agradável. E ele falou, eu desejo que vocês tenham um compromisso comigo. Sejam vivos, santos, e quando aparecerem na minha presença, sejam aceitáveis diante de mim. E pode ver que um animal, ele precisava ser perfeito. Não era um animal sem defeito, ele não era aceitável se ele tivesse defeito. Então eles pegavam e davam o melhor daquilo que eles tinham para Deus. E ele está dizendo exatamente isso. Então, para resumir isso aqui no próximo slide, eu quero que você leia comigo o que significa. Vamos falar juntos? Sacrifício é viver como alguém
totalmente entregue a Deus, com intensidade, pureza, obediência e serviço amoroso ao próximo. A gente precisa entender como é isso na prática, na nossa vida. Então eu vivo totalmente para Ele, sou totalmente entregue a Ele. Não tem reservas no meu coração. É intenso, é puro. Eu sou obediente, eu faço aquilo que Ele me pede. Eu quero conhecer isso e fazer. E eu sirvo ao Senhor, porque isso também leva a eu servi-lo e expressar essa vida de Deus para outras pessoas. Então uma pergunta que confronta o meu coração e o seu coração olhando para essa definição você acredita que está vivendo uma vida de sacrifício para Deus quando você vê isso? Eu quero fazer essa pergunta para você hoje, porque essa é a pergunta que ela tem que ser respondida hoje. Não é uma pergunta para chegar diante de Jesus, lembra, falando das 10 virgens que estavam, que eram as pessoas que estavam, as damas lá de honra da noiva, dizendo que 5 delas estavam preparadas, mas 5 não. E 5 tentam no último momento dar um jeito. E porque Deus não está toda hora botando você na esquina, apertando você, então a gente pensa que está tudo bem, a vida está indo, mas Ele já deixou muito claro. E a igreja, e a palavra de Deus, e um pastor como eu, para pregar para você, chamar a sua atenção, é agora, é hoje que Deus te trouxe aqui. Quem está assistindo online também, quem vai assistir depois, não importa, é o momento que Deus está dizendo. A minha pergunta para você é agora: você acredita que está vivendo uma vida de sacrifício quando pensa dessa forma? Uma vida de entrega, um sacrifício que é vivo, que é santo, que é agradável, e que Deus fala: não vejo a hora de você chegar na minha presença? Continuando, o versículo 2 diz assim, e eu espero que você pense e reflita muito sobre isso. Vamos sair daqui com uma decisão no nosso coração. O versículo 2 diz assim: não, vamos juntos? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Gosto do telão para ajudar você e eu a lermos só numa versão apenas. Mas detesto se você, que talvez seja esse o único contato que você tem com a palavra de Deus. Em nome de Jesus, falando de uma vida santa, uma vida totalmente entregue, você tem que ter uma Bíblia marcada, remarcada, 3, 4, 6, 7, não sei quantas vezes, de quantas vezes você leu e das experiências que você teve com Ele nessa palavra. Não para mostrar para os outros, mas para você mesmo. Cada vez que você abrir, puxa, naquele momento eu li aqui, vi isso, agora estou lendo de novo. Você não pode parar de ler a palavra de Deus nunca. E é bem aqui ele está dizendo: não entrem no padrão. As igrejas se perderam, irmãos. As igrejas se perderam em geral. Os pastores se perderam. Os líderes em geral se perderam. Hoje, se você abrir o tempo todo eu estou recebendo mensagem: quer fazer a sua igreja bombar? Essa é a preocupação. Gostaria, não de bombar. Eu gostaria de ver pessoas não bombadas, mas cheias do Espírito Santo, do poder de Deus. E é isso que eu estou pedindo para a sua vida. E ele está dizendo: não se amolde. Se perderam. Se perderam de um jeito que não entende que nós precisamos, como esse texto, de passar por uma renovação da mente. Não é eu sair de uma religião e entrar na outra religião. Não é porque eu entrei e fui batizado na minha igreja. Essa igreja do aeroporto, você diz, que bom. Ele está dizendo assim: é preciso passar por uma renovação da mente. Está dizendo que essa renovação nos transforma, e é ela que nos capacita para a gente poder experimentar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Não tem jeito. Eu fui batizado, vim para a igreja. Não. Se eu entendi, a minha mente foi renovada, foi transformada, e agora tem capacidade, porque é somente pelo Espírito que a gente pode entender as coisas espirituais. E eu tenho que passar por uma transformação. E nós estamos vivendo um momento que você vai ver igrejas e mais igrejas, que a pessoa consegue servir ao Senhor, até dirigir uma igreja e continuar sendo uma pessoa com problemas, relacionando sexualmente de uma maneira, e fazendo programas e dizendo que eu sou de Jesus, Jesus me aceita do jeito que eu sou. Sempre Jesus vai te aceitar do jeito que é. Nunca Jesus vai dizer: não vem
do jeito que você é, porque eu não te quero. Ele vai te aceitar do jeito que é. Mas depois que nós tivermos um encontro com Jesus, Ele vai levar a gente para aquilo que a gente precisa ser. E sabe o que é? Parecidos com Jesus. E Ele está falando de transformação. Só pela transformação. Então, nossa caminhada com Cristo, ela não é superficial. Não é só, me batizei agora, que legal. Eu estou falando isso porque eu quero chamar vocês para um compromisso muito sério neste ano. Não é apenas mudar de comportamento. Se você for legalzinho, e uma das coisas que tem me chamado a atenção, que muitas vezes os pais estão ensinando seus filhos a serem legais socialmente. Tudo que ele fizer é lindo, mas dentro do coração não é transformado, não adianta. Nós não precisamos de filhos legais sociais. Nós precisamos de um filho que entenda o que significa abrir mão pelo outro irmão, o irmãozinho. Abrir mão do seu egoísmo, é isso? É a diferença. Não ser bonitinho, onde, nossa, mas ele é tão lindinho, a gente gosta dele. E vai chegar diante de Jesus, mas ele sabe que dentro do coração tem inveja, tem ódio, tem ressentimento. Então, ele está dizendo, é muito mais do que só mudar comportamento, é mais do que moralidade. Ele está dizendo, é transformação profunda, que é de dentro do meu coração, de dentro para fora, essa transformação. Então, o plano de Deus, quando Ele fala de transformação da mente, é mudar a nossa forma de pensar, mudar a nossa forma de interpretar a vida. Quantas pessoas estão numa confusão lascada pela visão que eles têm do que é casamento, do que são os negócios, do que é espiritualidade. Então tem uma interpretação de tudo que é tão complicada, nunca deixou que Jesus Cristo permeasse e desse uma nova visão disso. Nós pensamos lá do alto, então nós olhamos do alto para baixo. É mudança nos valores, é mudança nas prioridades. Nós estamos cada vez mais vivendo para nós mesmos e dizendo que amamos a Jesus. E o chamado é: pare de viver para si mesmo. É o chamado de Jesus. Muda a nossa sensibilidade espiritual. Meu coração é pronto. Irmãos, como eu disse, é impossível você vir para a presença de Deus. E se você estiver muito incomodado com aquilo que eu estou falando aqui, eu estou pedindo misericórdia para o seu coração. Eu sei que o que eu falo não vai atrair gente, vai mexer no seu coração, eu sei disso. Mas eu espero que você ouça Jesus, e que Ele fale no seu coração, liberte você, e a gente possa viver essa que Ele tem. Uma sensibilidade que você chegue na presença de Jesus e queira mais. Vamos participar da Santa Ceia, que você não tem jeito de você chegar na presença de Jesus e ser o mesmo. Não tem jeito de chegar na presença de Jesus, não sentir a presença dEle, o amor, a graça, o ambiente todo tomado por Ele. Ele está aqui, amém, irmãos? Não há lugar que Ele não esteja. O problema é a gente perceber a presença dEle. Você percebe a presença dEle? Você percebe, irmão? Você percebe a graça? O desejo que Ele tem de falar com você? Sensibilidade, porque o nosso coração está comprometido com tanta coisa e não ouve. A nossa forma de reagir à transformação é isso, de reagir às coisas da vida. Constantemente eu tenho que ter certeza que a minha reação a tudo que me acontece, principalmente aquelas coisas que me apertam demais, precisa ser uma reação para a glória de Deus, para o amor de Deus, na graça dEle, e não a reação do Israel carnal, e que pensa em si mesmo e quer sair bem na coisa. Nossa forma de amar as pessoas. Sabe como é gostoso amar aqueles que gostam da gente? Na igreja geralmente já tem isso, né? Puxa, que facilidade amar todo mundo que gosta da gente. Jesus está falando assim: reveja a sua espiritualidade, reveja o seu relacionamento comigo, dá uma pensadinha como está a sua vida à luz dessas coisas. O que você pensa, como você interpreta a vida, o que é realmente importante para você, né? O que é a prioridade para você, o que vem primeiro na sua vida. Pergunta dele: a sua sensibilidade para Deus, a sua fome, a sua sede, para quando Ele fala, você ouve. Mais ainda, como é que você reage às situações, às pessoas que você ama, os amáveis e os não amáveis. Está cheio de não amáveis e nunca vai faltar. Posso arrumar alguns para vocês. Quer uns não amáveis? Eu arrumo para você. A gente tem, todo mundo tem. E é esse exatamente que Jesus quer. E uma vida transformada vai entender o que é. Então eu resumiria essa parte dizendo o seguinte, que eu quero que você leia comigo. Vamos lá? Renovação da mente é uma transformação interior que nos liberta dos padrões do mundo
e nos capacita a viver e comprovar a vontade perfeita de Deus. É isso que ele está falando de renovação da mente. Eu sou transformado no meu interior. Por isso eu não entro na forma. Eu sei muito bem o que é mal nesse mundo. Eu sei aquilo que não combina com Deus. Então a entrega do versículo 1 e a transformação do versículo 2, que é onde eu quero entrar com você, não acontece no vácuo. Ai, que bom isso. Não, não. Deus nos transforma para alinhar a nossa vida ao propósito dele. Eu acho que a grande diferença com ser um seguidor de Jesus, com um seguidor dessas de internet hoje é bem diferente. Porque no fundo nós só somos admiradores. Seguir para ele é um clique. Estou seguindo. Mas também deixar de seguir é também mais um clique. E Jesus não está chamando, falando, não quero que você me admire. Se alguém quer ser meu discípulo, ele disse, tem um preço, não é clique. Toma a sua cruz, veja o preço. E você não põe e tira a cruz conforme se interessa. Seguidor meu só tem um jeito, é cruz nas costas. E seguir Jesus. Ir aonde Jesus vai. Não abandonar Jesus jamais. Não deixar Jesus de lado, não importa o que aconteça, porque eu tenho um compromisso sério com Ele. É isso que Ele está chamando você, exatamente. E por isso, então, falando nisso, que eu quero apresentar o que eu chamo de GPS da nossa igreja para a sua vida. Por que GPS, com base nisto? O que eu vou fazer? Se eu quero ir para Curitiba, ou qualquer endereço que eu quiser também para Londrina, antes de sair, eu vou lá no GPS, no celular hoje, ou o carro que tem também, você digita o endereço, põe, e está traçado o seu destino, onde você quer chegar. Está certo isso? Não é assim? E isso é uma bênção. Porque na minha época, lá atrás, alguns anos atrás, quando eu liderava a nossa igreja no Brasil, a Rosane ia com aquele mapa do lado, olhando e tentando ver a estrada para ver se estava certo, se a gente ia chegar ou não, né? E algumas vezes a gente passou, outras vezes a gente pegou errado. O GPS nos ajuda demais, é a melhor coisa que nos aconteceu. Dá um errinho ou outro, mas 99,99 é a melhor coisa que pode nos acontecer. Então eu quero com isso mostrar onde nós estamos caminhando, o destino, qual é o alvo, o que nós queremos, e isso marca a sua vida. Então há 3 coisas que eu quero que você veja aqui, neste. Primeiro, a intimidade com Jesus, relacionamentos vibrantes e compromisso com a proclamação. Isso é aqui, a nossa vida vai seguir, tudo que nós formos fazer aqui vai estar relacionado só com essas 3 coisas. Se você achar pouco, eu vou dizer para você que isso é muito. Por isso está falando primeiro, eu chamo de 3 relacionamentos essenciais que a gente tem. E muitos já ouviram, mas nunca batemos desse jeito e nunca levamos como vamos levar nesse ano de 2026 para a sua vida. Para você pensar, olhando para cima, que é o primeiro relacionamento, para o alto, que está falando da nossa intimidade com Deus, que a gente viu no texto. E ele falou sobre isso. Depois da gente olhar para dentro, onde nós estamos, de ter relacionamentos vibrantes com os nossos irmãos. E, irmãos, e é mais do que a gente montar um esquema, como a maioria está fazendo, e nós vamos ter, não um esquema, mas queremos receber as pessoas da melhor maneira possível. Mas queremos que seja mais do que um crachá à porta, mais do que gente rindo para você. Queremos que o ambiente dessa igreja seja tão amoroso, tão receptivo, que as pessoas se sintam tão bem. Então é disso que a gente está falando. Então vamos trabalhar para que esse relacionamento interno seja assim, que as pessoas que virem aqui vejam que nos amam, que nos amamos uns aos outros, que nos importamos uns com os outros. Então o relacionamento para cima, o relacionamento para dentro e o relacionamento para fora, que é o nosso compromisso. Um dia, você que está aqui era alguém que estava lá fora. Um dia que alguém que precisava ser alcançado por Jesus. Eu fui. Quantos de nós, ou fomos por nossas famílias, ou por alguém? Não foi pela TV. Foi por alguém que nos amou, que se preocupou, que foi na nossa direção. Ou num momento difícil, nós pedimos para alguém que a gente admirava pela sua vida, e essa pessoa nos ajudou. Então, o GPS da nossa igreja é isto. Esse é o nosso destino, onde nós queremos chegar. É isso que precisamos ter em nossas vidas, e é um compromisso pessoal. Cada um, de intimidade com Deus, de relacionamento vibrante e de proclamação da palavra. Há 3 textos bíblicos, só para a gente entender rapidamente. Eu não vou lê-los, mas só citar. Lucas 10, 27, que a gente leu, fala de amar o Senhor
amar a Deus e fala de amar o próximo, já está aí. Hebreus 10, 24, falando do próximo, fala de relacionar de tal forma que a gente encoraje uns aos outros. Está dizendo exatamente dos de dentro. Está dizendo, quando vê que o tempo se aproxima, não deixe de reunir como é costume de alguns. Cada vez a situação vai ficar mais difícil. Então vamos nos encorajar. E aqui onde vai ter que entrar os grupos pequenos, que João e Juliana estão trabalhando, orando a Deus, para a gente poder se encontrar e orarmos, e fortalecermos, e tocarmos a vida de outras pessoas. E Mateus 28, 19, que é o terceiro texto, que é o chamado de Jesus. A última palavra dele foi: vão e façam discípulos de todas as nações. E por causa do cumprimento daqueles homens, os 12 do passado, o evangelho chegou até você e a mim. E aleluia por isso, amém? A fidelidade deles. Nós estamos aqui também pela próxima geração, os nossos filhos. Mas se eu lesse só Lucas 10, 27, amar a Deus e amar o próximo, eu já consigo ver esses três essenciais nossos, que era amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo são os irmãos aqui de dentro, e o próximo são aqueles que nós encontramos no nosso dia a dia lá fora. Está aí, tudo se resume nisto. Então, vamos ao Lucas 10, 25 a 28, que diz assim, que o perito da lei, ele faz uma pergunta, um perito que entende da palavra. Ele faz essa pergunta para Jesus: o que eu preciso, vamos falar juntos? O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Presta atenção, é uma pergunta para Jesus: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Qual a resposta de Jesus no próximo? O que está em destaque? Ele está falando: ame ao Senhor e ame o seu próximo. Ele está dizendo, esses são os dois maiores mandamentos. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo é amar o próximo. Sabe o que eu estou fazendo aqui com vocês? Estou tentando colocar de uma maneira muito simples o que é servir ao Senhor. Talvez você até se assuste, porque o que as pessoas estão fazendo é enchendo a semana inteira de tantos compromissos dentro da igreja. Virou um clube legal para todo mundo, mas muitas vezes o que vem servir sai obrigado. E nenhum problema de você estar na igreja. Mas eu não entendo Jesus falando, você é a igreja. Para mim, a gente vem no domingo, enche o nosso coração, prepara, e a gente diz de uma igreja simples, depois a gente vai para a semana espalhar essa igreja para dentro de casa, da nossa casa primeiramente, e depois para o mundo, e sermos tão eficientes para a gente depois voltar na outra semana, e no final de semana trazer as pessoas e louvarmos e adorarmos, mas nós já servimos a semana toda. Só que parece que também nós caímos no outro extremo. Tá bom, não tem que fazer tanta coisa, então até... E aí ficamos relaxados, e eu estou chamando a sua atenção que Jesus está dizendo que você não vive essa vida louca, mas você vive uma vida intensa, que é bem diferente, mas é intensa. Então ele está dizendo, ame o Senhor seu Deus e ame o seu próximo. Isso que ele está dizendo para nós. Agora vamos ver como é que ele fala sobre amar a Deus, no próximo slide. Ele fala que o amor a Deus é de intensidade total. Não é essa brincadeira que muita gente faz sobre amar a Deus. Amar a Deus para conseguir as coisas de Deus. E quando fala de intensidade, está falando de todo o coração. É o texto que diz. Lá diz que é de todo o coração, de toda a alma, com todas as forças, com todo o entendimento. Você consegue entender o que é servir ao Senhor? Amém, irmãos? É intenso. E a gente não tem que dar pipoca, nem estourar balão, e nem dar presente. É a presença dEle. É quanto eu quero, quanto eu amo, isso é que me interessa. O amor, então, se eu posso dizer que é integral, que se resume assim: ame a Deus com tudo que você sente, com tudo que você é, com tudo que você faz, com tudo que você pensa. Isso é amar a Deus. E aí de novo a gente pergunta, eu amo assim? É assim o meu amor? É assim o meu compromisso? Aí ele fala sobre amar. Veja só, isso é a vida eterna, para quem quer ter a vida eterna. Amar a Deus dessa forma, com todo o seu coração. Depois ele fala, amar o seu próximo como você se ama. Eu sei que em todo lugar nós somos ensinados a não nos amarmos, que é esse egoísmo.
Mas esse é o único lugar, quando Deus diz amar a Deus sobre todas as coisas, a vida eterna é essa, e o próximo como a si mesmo. A segunda pessoa para amar é você antes de amar o próximo. No sentido de Deus. Eu amo a Deus tão profundamente que eu entendo, eu conheço a minha identidade. Eu conheço o meu propósito. Eu ganho um coração novo, transformado. E eu estou pronto para amar o próximo e estender a graça de Deus para a vida dele. Por isso que as pessoas que têm problema, eles estão dizendo que amam a Deus e tem um problema sério com o próximo Deus. Diz, se você não ama aquele que você vê, como você ama a mim? E o que ele está dizendo? Se você não se entendeu com Deus primeiro e não se entendeu, é impossível você entender as outras pessoas. Por isso quem está com problema com os outros, constantemente, com todo tipo de coisa, a questão é, o que está errado dentro de mim? O que eu não entendi sobre Deus? O que eu não vi sobre Deus? O que eu não vi sobre mim? E aí eu estou culpando esse outro coitado sobre a questão. Então diz, amar a Deus e amar o próximo como você se ama, porque primeiro eu preciso me aceitar, me entender, saber quem eu sou, o propósito para a minha vida. Mas também a intensidade nesse amor pela pessoa, porque é como eu me amo, é como eu quero ser tratado, como eu quero que cuidem de mim, como eu quero dignidade, eu quero misericórdia, eu quero que tenham boas intenções comigo. Esse é meu desejo, então esse eu preciso naturalmente desejar para as outras pessoas, tudo que eu desejo. Para mim, eu desejo para as outras pessoas. Você está entendendo? Não perdi vocês? Vocês estão aí? Vamos continuar? Depois dessa explicação, e a gente não vai entrar nessa parte, mas só para entender, ele pergunta, mas quem é meu próximo? Se eu tenho que amar o próximo, quem é? Jesus usa então a parábola do bom samaritano, e é interessante que ele não define quem é o próximo. O próximo é qualquer pessoa. Por quê? E o que ele define é como eu reajo. Não é quem é a pessoa, mas como eu reajo a isso. Então, nosso próximo é toda pessoa que precisar de misericórdia. Ele era um viajante, o bom samaritano era um estrangeiro, não tinha nada a ver com aquele cara caído, e ele parou para ele. Ele nem sabia seu nome. E possivelmente as pessoas nunca teriam nada para devolvê-lo, mas era alguém que muito claramente para ele precisava do seu socorro. E os outros dois que eram religiosos passaram, fecharam os olhos, mudaram de caminho para não encontrar. Ele diz, próximo é todo aquele que precisa da sua misericórdia. Então ele não está dizendo quem é, todo aquele. Mas ele diz assim, como é que você age com essa pessoa que você encontrar? E ele define, haja com misericórdia, estenda a mão e ajude. Está claro até aqui? Amém? Então vamos mais um pouquinho. Estou indo para o próximo do final, mais 2 dias a gente termina. Vamos fazer uma conexão então com Romanos que eu li no início, é rápido mesmo. Quando o apóstolo Paulo chama para nós sermos sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, ele está nos chamando para viver uma vida totalmente entregue para Ele. E ele está dizendo que quando nos entregamos, é nessa entrega que há uma mudança na mente, há uma mudança nos valores, reorganiza as nossas prioridades. E aí vai para os 3 relacionamentos essenciais que nós falamos. E eu falei para vocês. Então, seguir a Jesus tem um comprometimento que eu tenho que fazer com Ele. Andar com Ele. Viver para Ele. Então você não pode pensar que está servindo ao Senhor Jesus porque você vem na igreja. Que bom que você veio. Mas Ele está dizendo, se você está entendendo o que eu estou falando na prática para você, você vem aqui para aprender a me amar com intensidade. Você não viria em outro lugar. Você vem aqui para entender que a vida eterna depende desse amor com intensidade que você tem por mim, e que ao ter por mim, você vai entender e amar aqueles que eu amo, que eu morri por eles, que é o próximo. Ah, mas eu vou aqui porque eu estou salvo. Eu vou aqui porque a minha vida é melhor. E não é por isso. Tem pessoas que ao servir ao Senhor, a vida dele fica pior. E se a gente não crescer e não aprender isso, Paulo, por seguir Jesus, a vida dele se tornou um inferno. Ele falou, eu não quero isso. Não, se eu depender de mim, eu não quero. Mas o dia que Jesus me alcançou, o inferno já não é mais problema. E tem que ser assim, irmãos.
Paulo passa a maior parte disso que ele está escrevendo aqui, ele está preso, algemado, e servindo ao Senhor Jesus. Então, onde está o nosso comprometimento? Onde está a nossa intensidade para Deus? Eu estou chamando você para a intensidade. Nessa intensidade significa como que a gente vai praticar a nossa intimidade com Deus. Nosso para cima. Como vai ser? Como vai ser o nosso para dentro, o nosso amor, o nosso serviço com os irmãos, fazer com alegria, saber dos irmãos. O pastor sabe o tempo todo, os irmãos procuram. Mas se é uma igreja de 1.000, 3.000 pessoas, 4.000, 5, como é que uma pessoa sozinha faz isso? Então, a igreja como um todo. Cada um de nós sermos preparados para acompanharmos e ajudarmos uns aos outros, encorajarmos uns aos outros. E também junto tem o para fora, que é o nosso compromisso de proclamar o Evangelho. Nós temos colocado livros de graça. Mas uma pergunta que você precisa fazer para você é exatamente esta. Como está a minha intensidade de amor por Deus e pelas pessoas? E a nossa agenda e as nossas prioridades mostram como está. Romanos 12 mostra o caminho para a gente viver o Lucas 10, 27, o Hebreus 10, 24 e o Mateus 28. Que são os dos três relacionamentos. Romanos está dizendo para a gente como é que a gente vive isso. E nada mais é uma explicação disso aí. Ele fala de uma entrega que gera transformação. E fala que essa transformação gera relacionamentos que glorificam a Deus. É relacionamento com Ele, relacionamento com as pessoas. Então você entende porque esse ano precisa ser diferente na sua vida? Então você esquece do ano passado. Louva a Deus pelo ano passado. Nós estamos passando por reformas aqui. Imagino que você tem gostado, achou bonito o que está acontecendo. Lá embaixo, então, tudo quebrado, já está quase tudo pronto. E a gente deseja isso, mudança. Você vai ao longo do mês ouvir, entender tudo que mudamos e por que mudamos. Mas nós não queremos fazer mudança estrutural. Nós estamos orando a Deus para mudança no nosso coração, no nosso interior. Mudança de alma, mudança de mente, mudança de coração. Perceber que as pessoas, como nós vimos aquele pequeno filme aqui, né? Que as pessoas estão tão vazias de si mesmas que não tem mais o que elas possam fazer para sentir, para se preencher. Então as pessoas começam a agredir, a ferir os outros. E eu e você temos a resposta. Gente, basta a gente ir pela nossa igreja e conversar com as pessoas e ver quão lindas são as nossas famílias. Não é família perfeita, não são famílias perfeitas, nenhuma é. São lindas, porque se amam, se respeitam. É gostoso estar em família, querem estar em família. Com suas dificuldades sempre, claro, porque é gente, né? Cada um pensa de um jeito, mas se amam, se respeitam. E a igreja de Jesus nos chama para isso, para viver essa vida nova. E eu e você temos a vida. E a gente então, com essa vida transformada por Jesus, e amando Ele de todo o coração, a gente vai estender isso uns para os outros. Sabe o que eu queria? Eu queria que a beleza que há na minha família fosse a beleza da sua. E a beleza da sua você quisesse para outra, e para outra, e para outra. E você vai pegar as pessoas que estão sofrendo, que detestam, e que lutam para descobrir sua identidade, se eu sou homem, se eu sou mulher, seja o que for, aquela luta que há no coração, ou aqueles que detestam a família, nenhum deles veio de uma família que amou profundamente, se entregou por ele. E eu lamento no meu coração, porque nunca viram o que é ser amados, porque o amor é o vínculo da perfeição, e quando são amados de verdade, não é porque foi na família, porque tem famílias que estragaram, e não é a família o problema, mas o ambiente que foi corrompido, mas o verdadeiro ambiente transformado por Jesus oferece. É impossível olhar para os filhos, os netos, e você, em um lugar tão amável, dizer que isso não serve, que tem outro modelo. Não há outro modelo, é o modelo de Deus. Nós aprendemos isso na palavra dele. Esses relacionamentos nos ajudam a pôr o mundo em equilíbrio, até aquele dia que Jesus vai voltar, e a nossa vida em equilíbrio. Então, Deus está chamando você e eu, não para um ano do mesmo jeito,
Eu estou pegando você bem no início do ano, exatamente para isso. Quando a gente toma decisões, quando a gente está pensando. A Marisa está falando de janeiro, está todo mundo preocupado, as crianças um pouco, né, agitadas para voltar para a escola, um monte de coisa para pagar, né? E aí mais ainda a preocupação como vai ser o futuro, todas essas coisas. Mas a gente pode começar bem com o nosso joelho no chão, clamando ao Senhor, pedindo a direção, bênção dEle, assumindo compromissos sérios com Ele, e então, para experimentar o melhor que Ele tem para a nossa vida. Eu estou chamando você para um nível maior e mais profundo para a sua vida. Você está ouvindo isso? É o nível de entrega, que é o nível da transformação que Deus quer fazer para você. No seu relacionamento com Deus e o seu relacionamento com pessoas. Romanos 12 nos mostrou que sem entrega não tem transformação. Se você não se entregar, mas eu já entreguei para Jesus. Ele está dizendo, entregue-se completamente. Muitos se entregaram para Jesus para ser salvo. Se entregaram para Jesus para não ir para o inferno. Se entregaram para Jesus para melhorar alguma coisa na sua vida. E Jesus está dizendo, não é para isso. Você é muito pequeno. Eu quero transformar a sua vida completamente. Sem transformação não tem frutos, irmãos. A semente que cai no chão, ela vai morrer. Ela vai se explodir para nascer uma nova semente. E aí sim, e a planta que vai produzir, que vai crescer e desenvolver. É isso que ele chama, para a gente morrer para nós mesmos. Se nós queremos, então, ser uma bênção nas mãos de Deus. E sem frutos na nossa vida, que é o fruto que mostra que nós temos intimidade com Deus, e que a nossa vida é transformada, e nós tocamos a vida de outras pessoas, não há evidência de vida eterna e de espiritualidade em nós. A espiritualidade não se mede pelo tanto que você fez na igreja, nem o tanto que você cantou, nem o tanto que você fez, mas sim o quanto você é de Deus, o quanto você pertence a Ele, o quanto você o ama. Assim é que a gente mede a nossa espiritualidade. Então Romanos 12 mostrou isso, se entrega numa transformação. Mas Lucas 10, que eu passei para vocês, mostrou que a intensidade do nosso amor por Deus e a intensidade do nosso amor pelo próximo são as marcas daqueles que realmente vão herdar a vida eterna. Você está ouvindo isso? A intensidade do nosso amor por Deus e amor pelas pessoas. Aqui, você vai ter que se esforçar, sim, e pedir a graça de Deus e arrumar tempo para nos relacionarmos. Você vai ter que se esforçar, sim, e orar a Deus por aquela pessoa que precisa, que você vê no seu caminho. Aquele homem, aquele samaritano, ele é bom porque ele para. Os dois maiores religiosos mudam de lado. Ele para, ele interrompe a sua viagem, tem custos para isso. Ele não só interrompe, ele se expõe ao risco, porque é um lugar que aquela pessoa foi abatida ali, machucada. Ele para, passa, pensa, né? Passa azeite nos seus machucados, coloca sobre o animal, leva para um lugar. Olha quanto tempo ele interrompeu na sua viagem. Esse cara não é meu problema, eu nem o conheço, o que eu vou ganhar com isso? Lá ele ainda deixa dinheiro, paga tudo que já houve e diz, eu vou deixar mais, quando eu voltar eu quero vê-lo. Se o meu coração e o seu não for libertado para entender que nós precisamos desses compromissos, nada será diferente neste ano, na sua vida, nem na minha vida, e a nossa eternidade está comprometida. A minha pergunta é, você entende o que Deus está pedindo para você? Você entende? Amém? Você está disposto a responder? Amém? Então tá bem. Fique em pé, eu vou pedir que o grupo de louvor venha aqui. Eu queria que você entendesse o seguinte, não é porque nós temos um tema, eu adorei esse tema deste ano da nossa igreja. Todo o Brasil está falando sobre uma vida enraizada em Cristo Jesus. Mas não é o tema que vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença na sua vida é a sua decisão. Sabe, talvez você assim, todo ano eu inicio o ano com um sonho, com um desejo. Mas o sonho e o desejo não levam para lugar nenhum. Concorda comigo? É só um sonho, é só um desejo. Agora, eu tomei uma decisão, a seguinte decisão sobre isto, que eu entendo que são passos claros para que a coisa aconteça.
Então, será diferente por causa da sua decisão. Então, deixa eu dizer, se você escolher viver como sacrifício vivo, será diferente, se essa for a sua decisão. Amém? Então diz, Senhor, eu quero viver como sacrifício vivo ao Senhor. Mas não precisa falar para me agradar, não vou ficar contando. Fale para Deus do seu coração. Diga isso, Senhor, eu quero ser um sacrifício vivo para ti. Também diga, será diferente se você permitir que Deus renove a sua mente. Sabe como Deus vai renovar a sua mente? Você desejando. Você se entregando. Você se apresentando. Você buscando o Senhor com todo o seu coração, com todo entendimento. Se eu encher a minha mente, o meu coração de... Como é que a gente fala com aquelas coisas que a gente assiste lá na TV? Não é etapas, não. Como é que é? Séries. Se você encher o seu coração de séries, talvez você esteja cheio disso. Qual a possibilidade de renovar a sua mente? Você está comprometendo a sua mente. Faz uma série da palavra de Deus. Você quer saber uma coisa que está acontecendo? Cada uma das pregações que foram feitas sobre oração, eu busquei a Deus e tem um dispositivo que me permite transformar numa música. E o importante não é a música. O importante é você cantar, porque não é nada disso. É você poder ter de forma poética aquilo que foi pregado, para você guardar na sua mente, no seu coração, só isso. Você podia começar a fazer isso, a ouvir mais. Eu mando para você. Você mandar para alguém, falar, vai, assista, ouça. Deixa Deus abençoar a sua vida. E a gente começa enchendo a mente e o coração. Você ouvir, você pensar. Porque, irmãos queridos, se você terminou esse culto, você vai embora, você só vai voltar aqui para preparar para ouvir o próximo. O que está acontecendo com a nossa vida? Está chamando uma decisão. A decisão de hoje é, e você não sabe o que vai acontecer depois. Eu quero estar pronto, porque se Jesus voltar para mim agora, ou Ele voltar, eu quero saber que eu estou vivendo como um sacrifício vivo para Ele agora. Que eu estou permitindo que Ele renove a minha mente. Ele está falando agora, quero mudar a sua mente. Quero transformar a sua mente. Deixa eu fazer isso em você. E o próximo será diferente se você abraçar esses 3 relacionamentos que estamos falando. Relacionamento para o alto, para cima, que é buscar a Deus de todo o coração, a nossa intimidade, que é criarmos ambientes, um relacionamento gostoso entre nós, que a gente se importa, que a gente conhece, que a gente se envolve, que a gente ajuda uns aos outros, e o para fora, saber que o mundo está perdido e Deus está colocando todos os dias pessoas caídas à nossa frente, precisando da nossa ajuda. Então, esse é o chamado, esse é o convite, esse é o desafio para o seu coração. Só você pode responder. Esse mês será o mês da apresentação da nossa marca. Então, cada pregação vai ser voltada para nos ajudar a compreender essa mudança que estamos fazendo na marca da igreja. Está tapado lá fora, você já viu, não liberamos. Depois você vai ver, no dia 22 a gente tira, né? Eles falam de descerrar, então a gente vai lá fora, ora a Deus, bate palma, agradece a Ele, vamos celebrar até lá, mas convidamos naquele dia 22, eu queria preparar o seu coração esse mês, para no dia 22, a gente tem um vídeo que um profissional preparou, explicando esse novo momento nosso. É um vídeo curto, rápido, mas muito consistente, para a gente pensar e para a gente entender esses 3 essenciais que eu falei, vivemos essa vida enraizada e vivendo a vida eterna que Jesus nos chamou para viver. Amém? Jesus disse o quê? A vida eterna é, vamos falar juntos, o que Ele falou? Amar a Deus com todo o coração, toda a alma, todo o entendimento, todo o seu ser, toda a sua força, com tudo que você é, e amar o próximo como você se ama. Isso é a vida eterna. Mede a sua espiritualidade a partir disso. Mede, olha, com quem você se preocupa todos os dias, aí você vai entender.